O estudo dos protozoários, né? Os parasitas pertencentes ao reino protista. Os protozoários são os parasitas mais inferiores que a gente estuda. São seres unicelulares, mas já são com seres eucariontes, diferente das bactérias, possuem um núcleo envolvido por uma membrana, um núcleo separado. Os protozoários eles são compostos por várias organelas com funções específicas e possuem uma membrana semipermeável lipoproteica seletiva, né? Então conseguem fazer aí a permissão do que entra e do que sai, mas precisam obrigatoriamente de meio úmido para se sobreviver. Então, os protozoários eles só estão vivos se estiverem no sangue, na secreção vaginal, no intestino, nas fezes do animal. Se o protozoário estiver livre no ambiente, né, não estiver em meio úmido, o protozoário acaba secretando uma nova membrana, que vai ser a membrana cística, e ele vira um cisto, que é uma forma de proteção no ambiente. O protozoário possui 3 organelas de locomoção: cílios, flagelos e pseudópodes. Os cílios, eles são distribuídos na membrana em maior número e são mais curtinhos. Eles vibram e fazem a locomoção. Os flagelos, eles são em menor número e mais comprido. E os pseudópodes são formados pela própria membrana lipoproteica do protozoário, que vai fazer a locomoção por extensão e contração dessa membrana. Os protozoários são classificados de acordo com a sua organela de locomoção. Os protozoários que se locomovem por flagelos pertencem à classe mastigófora. Então, aqui nós temos o exemplo de uma giardia, que se locomove por flagelos. Ela é da família Hexamitidae. A giardia é causadora de uma zoonose em cães, gatos e seres humanos. Se locomove por flagelos e pertence à classe mastigófora. E os protozoários que fazem locomoção por pseudópodes são os protozoários que pertencem à classe Sarcodina, né? Aqui trago o exemplo de um protozoário da família Endamoebidae, a Entamoeba histolítica, também causadora de uma zoonose em cães, gatos e humanos. Esse protozoário faz locomoção pela extensão dos pseudópodes. Com relação à forma de reprodução, os protozoários podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é a gametogamia, feita por fecundação, a união de gametas machos e fêmeas para formar novos indivíduos, é rara. A mais comum é a conjugação. A conjugação ocorre quando 2 indivíduos se unem temporariamente, fazem a troca do material genético e formam um indivíduo com um novo material genético e se separam. Isto é a conjugação. Esse indivíduo que se separou vai acabar se multiplicando, né, para formar novos indivíduos depois. A reprodução pode ser assexuada, por cisparidade ou bipartição, que é a multiplicação de uma célula-mãe em 2 células filhas iguais. A reprodução assexuada pode acontecer por esquizogonia. A esquizogonia, ela sempre vai acontecer antes de uma reprodução sexuada e ela vai formar um esquizonte, resultando em células chamadas merozoítos. É o tipo de reprodução do toxoplasma. Então, nós temos uma célula-mãe que vai começar a multiplicar o seu núcleo várias vezes dentro dela mesma, até formar uma grande célula que se chama esquizonte, e esse esquizonte ele vai fazendo extensão da sua membrana e liberando lá células filhas que serão os merozoítos. Esses merozoítos, depois de formados, vão se reproduzir de forma sexuada. A reprodução assexuada pode ser realizada por esporogonia, formando os esporozoítos. A esporogonia acontece depois de uma reprodução sexuada, isto é, esta célula-mãe, ela veio de uma conjugação, por exemplo.
essa célula-mãe vai multiplicar o seu núcleo várias vezes e dentro dessa célula se formam várias células filhas, até o momento em que a célula-mãe vai ser destruída e ocorrerá a liberação das células filhas, que serão os esporozoítos.